Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Stelletti, sou advogado tributarista e hoje eu vou comentar as principais notícias e novidades do mundo tributário. Fique comigo até o final e vamos juntos entender as últimas mudanças e suas implicações para você e sua empresa. A Câmara dos Deputados aprovou, com algumas mudanças, o primeiro projeto de lei complementar que visa regulamentar a reforma tributária. A principal mudança anotada no texto que foi votado pela Câmara dos Deputados foi a inclusão da trava da alíquota média, ou seja, os deputados incluíram um dispositivo que impede ou visa impedir que a alíquota média pensada e calculada até então de 26,5%, seja majorada. E o dispositivo incluído com essa função diz o seguinte: se a soma das alíquotas de referência estimadas de que trata o inciso 1 deste parágrafo resultar em percentual superior a 26,5%, o Poder Executivo Federal encaminhará projeto de lei complementar ao Congresso Nacional, ouvido o Comitê Gestor do IBS, propondo a diminuição das reduções de alíquotas de que tratam os artigos 122 e 123 desta lei complementar. Ou seja, a ideia é que, a partir do momento em que a alíquota de referência ultrapassar 26,5%, o Poder Executivo ele seja obrigado a rever os benefícios fiscais, pensar em conjunto com o Comitê Gestor uma forma de viabilizar isso economicamente, porque o projeto de lei complementar terá que ser acompanhado de cálculos para a efetivação dessa diminuição, e a partir daí é entregue um projeto de lei complementar no Congresso Nacional que vai discutir, vai votar e vai aprovar. Tudo bem. Tem a trava ali. A dúvida que fica é se realmente essa trava ela vai ser eficaz. Por quê? O projeto de lei ele não responde o que vai acontecer a partir do momento em que a alíquota ultrapassar essa estimativa de 26,5%. Então, traz a partir daí algumas dúvidas. Vamos supor, a alíquota ultrapassou 26,5%. Então, o contribuinte ele tem o direito de considerar que todo valor excedente ele é inconstitucional? Inconstitucional não, ilegal? Ele teria o direito a recuperar esse valor? O que aconteceria nesse período entre a violação da alíquota referencial média e a efetiva apresentação de um projeto de lei complementar e aprovação no Congresso Nacional? Tem um lapso temporal entre o momento em que há esse rompimento e a efetiva discussão do novo projeto de lei complementar que vai vir a entrar em vigor em um período que ninguém sabe, um momento que ninguém sabe dizer qual vai ser. Então, o que vai acontecer nesse meio tempo? O contribuinte vai continuar pagando uma alíquota superior a 26,5% e não vai ter direito a recuperar esse valor? O judiciário vai considerar ilegal o aumento, a alíquota que for superior a 26,5%? Acho que não. Se o executivo simplesmente não editar uma lei complementar, vai caber uma ação parecida com uma ação de inconstitucionalidade por omissão? A experiência que a gente tem com esse tipo de ação é de que o contribuinte, no caso, quem entra com a ação leva, mas não ganha, porque você cria ali uma amora do poder público, mas não significa que aquela amora vai resultar em alguma medida prática. Você fica na dependência realmente de ter um projeto de lei criado, votado, aprovado e que efetivamente vá reduzir a alíquota novamente ao patamar de 26,5%. E essas questões não estão claras no texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O projeto ele ainda vai para o Senado Federal e aparentemente lá essa questão vai ser tratada com mais seriedade e vão tentar trazer com mais clareza como se criará uma aplicabilidade prática para essa trava, que até o momento não parece muito clara. Não é uma trava automática, é um gatilho que depende de várias ações do Poder Executivo e que isso pode simplesmente não acontecer. Pode ser, por exemplo, uma previsão de possibilidade de creditamento de materiais de uso e consumo do ICMS que nunca entrou em vigor. Foram editadas várias leis postergando isso. E conhecendo como tem sido a dinâmica de tributação no Brasil, é muito comum que o poder público tenha dificuldades de reduzir os seus gastos. E, ao mesmo tempo, há um lobby forte do setor privado que é beneficiário de regimes especiais e de outros incentivos para que esses incentivos não sejam reduzidos. Então, eu vejo um dispositivo aqui que eu particularmente gostei, mas fica em dúvidas se terá uma eficácia, se ele será realmente aplicado na prática, se após o rompimento dessa alíquota de referência, de fato, o governo vai conseguir reduzir a tributação de modo a reduzir essa alíquota. Além da trava, foram incluídos alguns outros pontos no texto original, ou seja, a Câmara dos Deputados incluiu algumas outras coisas. Citas, mas a primeira delas foi a inclusão
dos medicamentos na redução de 60% das alíquotas do IBS da CBF. Isso é legal, só não sei se houve ali um estudo efetivo dos impactos, porque a reforma tributária ela está pautada na tributação de todo mundo. Então, cada atividade, cada produto que é incluído para poder ter uma tributação diferenciada acaba influenciando na alíquota referencial de 26,5%. Então, cada inclusão feita pela Câmara dos Deputados, ela exige um cálculo para que se veja se efetivamente teremos uma alíquota referencial de 26,5% e parece que esse cálculo não foi efetivamente feito. Então a gente pode ter uma alteração quando for haver a votação no Senado Federal, de repente dessa alíquota referencial que hoje é de 26,5%. Além dos medicamentos que foram incluídos, a carne foi incluída na cesta básica, alguns serviços acabaram ganhando um espaço em tributações diferenciadas, regimes diferenciados. Plano de saúde veterinário foi incluído em regime especial. Enfim, que foi criado a figura do nanoempreendedor, que será uma pessoa física com receita inferior a 50% do limite estabelecido para adesão ao MEI. Então, teve uma série de inclusões ali que vão acabar impactando na alíquota referencial. Acredito, então, que no Senado isso pode ser alterado. Ou a alíquota, ou o deslocamento de um setor ou outro para conseguir manter a alíquota referencial em 26,5%. Por fim, em relação às empresas que estão no Simples Nacional, as entidades representativas dessas empresas estão preocupadas com uma questão da reforma tributária, que é a sistemática de débito e crédito vinculada ao efetivo valor recolhido. O que acontece? No Simples Nacional, o ICMS, o ISS, que vão ser substituídos pelo IBS, bem como o PIS e a COFINS, que vai ser substituído pelo CBS, possuem uma alíquota diferenciada. Mas hoje, quando uma empresa do Simples Nacional vende para um contribuinte que não está no Simples Nacional, se for um insumo para a operação dele, esse contribuinte que adquire o produto da empresa que está no Simples Nacional, ele pode se creditar pela alíquota cheia aplicável a quem não está no Simples Nacional. A reforma tributária altera essa lógica. Ela diz que o adquirente ele poderá se creditar do IBS da CBS, porém apenas em relação ao valor efetivamente recolhido pela empresa no Simples Nacional. Então, o que essas entidades estão dizendo? Elas basicamente entendem que isso pode levar a um prejuízo concorrencial, porque, a depender da operação, pode ser mais vantajoso que o contribuinte que está adquirindo a mercadoria procure um fornecedor que não está sendo tributado pelo Simples Nacional, visto que ele poderá ter um crédito maior e isso gerar um benefício melhor para ele, do que se ele adquirir de uma empresa que está no Simples Nacional e não vai gerar um crédito tão relevante. Esse ponto tem sido destacado pelas entidades e realmente é um prejuízo para quem está no Simples Nacional. Vamos ver como é que essa questão vai andar no Senado, como é que vai ser o texto final após todas as discussões legislativas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e ver se realmente ainda vai ser vantajoso para uma empresa escolher o Simples Nacional. São esses os destaques sobre a reforma tributária, sobre o projeto de lei 68 de 2024, que ainda vai ser objeto de apreciação pelo Senado Federal, que certamente vai trazer algumas outras mudanças. E a gente também vai trazer para vocês quando isso acontecer. E no Supremo Tribunal Federal, os destaques ficam por conta da inclusão em pauta do recurso em que o STF analisará a constitucionalidade da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O julgamento ocorrerá no dia 28 de agosto, se nada mudar até lá, e também da inclusão da análise da constitucionalidade da multa qualificada superior a 100% do valor do tributo. Então o STF vai analisar no dia 14 de agosto se a multa qualificada ela pode superar, qual é a razoabilidade para fins de aplicação da multa qualificada, isso com base no princípio da vedação ao confisco. Então esses dois casos são os destaques do Supremo Tribunal Federal no próximo mês. Os contribuintes estão com bastante expectativa em relação ao ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, pois é uma tese filhote da tese do século, do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e que pode gerar realmente uma grande vitória para os contribuintes caso o deslinde dessa ação seja favorável. Ficamos por aqui, muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.